Graça e paz da igreja, vamos iniciar nosso culto. Temos a honra hoje de compartilhar um pouquinho da bênção de estar na presença do Senhor. Hoje pela manhã eu falava às mulheres que não há prazer maior do que a gente estar na casa do Senhor, convidando-as a retornar conosco, a congregar e a adorar a Deus aqui neste lugar. E nós vamos, nesta noite, abrir a nossa palavra, a palavra de Deus que vem a nós, no Salmo 67. Se você quiser acompanhar conosco, bem no centro da sua Bíblia, há um livro que se chama Salmos, e o número 67 diz que as nações rendem graças a Deus. E o mestre dos cantos introduz este cântico dizendo assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. E faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a sua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, e alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equilíbrio e guia a terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Nós adoramos a Deus pela beleza da tua santidade e rendemos graça pela sua palavra, por tudo que Ele faz conosco. E nós louvamos a Deus porque a palavra ela nos envolve de modo a nos levar a essa exaltação e a este louvor. E nós queremos juntos orar ao Senhor, adorando e engrandecendo ao nosso Deus. Nós o adoramos pelo aquilo que Ele é. E Ele é aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Eu convido você, igreja, a ficar de pé, para que nós possamos um tempo de oração e adoração ao Senhor neste início de culto. Pai, nós te rendemos graças por este tempo que estamos aqui na tua casa, Senhor. Nós te agradecemos porque Tu és o Deus maravilhoso que nos concedeu a bênção de estarmos de volta ao templo. Ó Pai, como nossa alma ansiava em estar de volta, ministrando louvores, engrandecendo o Teu nome e adorando junto com a congregação. Por isso nós te damos graças, ó Senhor. Nós te adoramos em casa, mas a sua casa, Senhor, é também um lugar de acolhida. Que o Senhor possa se fazer presente durante todo este momento de culto e possa passear no nosso meio, Senhor, recebendo toda a honra e toda a glória. Obrigado, Pai, porque esta oportunidade nos traz também a oportunidade de ouvir a Tua palavra, de estar no meio do Seu povo, de experimentar o calor da comunhão. Como diz lá o salmista, é bom e agradável estarem unidos os irmãos. Por isso nós nos reunimos aqui em adoração para Te engrandecer e dizer: só Tu és Deus, e a Ti toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, amada igreja. Neste tempo em que vivemos, a adoração tem que ser algo fluente de nós, onde nós estamos. E adorar e reconhecer o que Deus é um projeto de Deus para nós. Nós somos criados para o louvor da sua glória. Mas há um tempo na palavra que nos impacta mais e nos chama a refletir um pouquinho. Assim como nos dias de hoje. Nós andamos com tudo bem, glorificando a Deus pelas vitórias, engrandecendo a Deus pelas coisas boas que têm acontecido, pela preservação da vida, pela restauração, pelos filhos, pelas vitórias que a gente tem. Mas há um tempo também de reflexão diante das coisas que acontecem. E o apóstolo Paulo chama a gente a essa reflexão, quando lá no capítulo 8, ele diz uma coisa assim. Romanos capítulo 8, versículo 31.
Romanos capítulo 8, versículo 31 em diante. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Espera aí, que coisas eles estão falando? E aí, os versículos anteriores está dizendo assim, o Espírito Santo intercede por nós, a igreja. E um versículo anterior começa a dizer assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, na sequência dos versículos no 31, vai dizer, né, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas que o Espírito Santo intercede por nós, né, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o que a gente fala diante disso? Está dizendo o versículo, aí o 32 vai dizer assim, aquele que não poupou seu filho, antes por nós se entregou porventura, não dará graciosamente por ele todas as coisas? Por ele quem? Por você, querida. Não é por ele, por eles e elas. Todas as coisas, diz a palavra. E continuando no 33, ele continua dizendo assim, quem intentará contar acusação contra os eleitos e as eleitas de Deus? É Deus quem nos justifica, a mim e a vocês. As acusações não nos acodem, porque o nosso Deus nos justifica, diz a palavra. E quando há dúvidas, a gente volta nos versículos de cima e diz assim, o Espírito Santo intercede por mim. E é Ele quem completa essa palavra. 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, o antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Não só o Espírito Santo, mas o próprio Jesus intercede por nós à direita de Deus Pai. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou será angústia? Ou será perseguição? Ou será fome? Ou será nudez? Ou será perigo? Ou será espada? E aqui eu quero dar um intervalinho e refletir com vocês. Nesse tempo que nós estamos vivendo, às vezes nós esquecemos que a palavra lá em cima diz assim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a gente se choca com a tribulação, em vez da gente ter perseverança, para ter experiência, para gerar esperança, né, a gente para na tribulação. A gente não caminha. E quando a gente se choca, então, com a angústia, com a perseguição, com a fome, com a falta do que vestir, né? Com um perigo iminente, aqui quando se fala nudez, se diz a exposição, quando eu sou exposta a coisas que eu não quero, a coisas que eu não desejo, eu esqueço da palavra que dizia, o Espírito Santo intercede por mim, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando eu me sinto em perigo, ou quando eu me sinto em guerra, né, eu esqueço da palavra que diz, quem me separará do amor de Deus? Algumas dessas aflições podem me separar desse amor. E o versículo 36 diz assim, por amor a ti, somos entregues à morte todo dia, somos considerados como ovelha para o matadouro. Diz eu, né? Eu sou entregue todo dia por amor a Cristo. E por amor a Cristo eu tenho que vencer todas aquelas coisas que estão escritas lá. Por quê? Sabe por quê? Porque no 37 está dizendo assim, em todas as coisas, porém. Quais todas as coisas? A perseguição, a nudez, a fome, a tribulação, em todas as coisas. Porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. Esta é a palavra que fala o nosso coração neste tempo, e eu quero chamar você a esse tempo de reflexão. Nós estamos num tempo em que nós queremos celebrar a vida, nós queremos celebrar aqueles que venceram, e nós queremos também ser sensíveis àqueles que choram. E nós temos muito, a nossa lista daqueles que choram também são grandes. A
lista daqueles corações apertados e a gente não sabe se a gente pode se manifestar em alegria por aqueles que venceram ou a gente tem que ser retraído naqueles por pesar daqueles. E nós queremos dizer a vocês que nós somos solidários em amor, né? Mas nós confiamos nesse aqui. E eu quero chamar a igreja a refletir, e eu quero chamar você na sua casa a refletir sobre isso, né? Tribulação, angústia, perseguição, fome ou nudez, nada pode nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Quero então que você abaixe a sua cabeça e clame ao Senhor neste tempo de reflexão e de confissão, confessando a Deus toda essa aflição que pode ter sobre a tua vida, mas também colocando diante de Deus as necessidades deste povo, desta nossa nação, né? Deste nosso mundo, nesse tempo de aflição. Nós somos aqueles que confessamos um Deus vivo e verdadeiro, um Deus que nos une e nos abençoa. Nós vamos ouvir uma canção agora, e durante toda essa canção, nós vamos refletir em oração. Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem alturas ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem alturas ou profundidade, nem qualquer outra criatura
Deus, nós queremos confessar a Ti, Senhor, o pecado da dúvida. Às vezes essas interrogações que estão na Bíblia, ou as interrogações do mundo, têm sido a interrogação do coração de muitos irmãos e irmãs. E nós queremos confessar, Senhor, a Ti, esse nosso pecado da dúvida. Porque nós queremos ter a certeza, segundo Hebreus, Senhor, que é a nossa fé. A certeza das coisas que nós esperamos, e nós esperamos em Ti, Pai. Nós esperamos em Ti a cura do Covid. Nós esperamos em Ti, Senhor, a restauração de irmãos e irmãs que estão doentes. Nós esperamos em Ti, Senhor Deus, a vida eterna para aqueles que morreram em Cristo. Nós esperamos em Ti estar com Jesus Cristo, Senhor, quando chegar a nossa vez. Nós desejamos ardentemente a vinda de Jesus. E é por isso que nós nos confessamos aqui, Senhor, porque às vezes a dúvida toma conta da Tua igreja e ela se vê aflita, ela se vê comovida com as coisas e esquece da certeza das coisas que não se vê e da convicção daquilo que se espera. E nós queremos, Senhor, dizer e declarar aqui e confessar que nós temos certeza que nada pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Que a Tua palavra é clara quando ela diz que é certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem as coisas que estão por vir lá no futuro, nem os poderes, nem o que está nas mais altas alturas, ou mais do profundo da terra. Pai, nada, criatura alguma, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que é o Senhor da nossa igreja, a quem nós oramos. Amém. Querida igreja, a nossa confissão tem que ser nos dois sentidos. Confessamos os nossos pecados, mas também confessamos com a boca que Deus é Senhor da nossa vida, né? A mesma boca que confessa os pecados, confessa também para a honra e glória do nosso Deus. E assim nós somos justificados em Cristo Jesus pela fé que transforma a vida. Esse tempo já é um tempo de vitória, porque a fé, ela nos conduz à esperança. E esperançar é um verbo colocado para a igreja, né? Viver a esperança da glória de Deus, viver a esperança das coisas que a gente nem entende, mas que Deus permite que a gente pergunte, né? Senhor, né? O que há de vir? E Deus então acalma o nosso coração, nos enche de uma paz que a gente não entende, diz a Bíblia, né? Uma paz que o povo não entende, mas às vezes a gente também não entende, porque mesmo em tanta aflição, ainda há lugar para riso, ainda há lugar para alegria no meu coração, né? Ainda há consolo. Espírito Santo, como é louca a presença do Espírito Santo na vida da igreja, né? Que consola, que abraça, que ama. Minha mãe dizia que ontem no velório da dona Francisca, no enterro, houve música. Havia um grande músico, né? Engrandecendo a Deus dentro do cemitério. Gente, que coisa tremenda, né? Nós engrandecermos a Deus por uma pessoa que viveu em Cristo Jesus. É louco, mas diz assim, que a palavra seria loucura para aqueles que não conhecem a Jesus. Nós queremos convidar você a louvar conosco nessa loucura que é servir a um Deus vivo, um Deus maravilhoso, né? Quero que você solte as coisas que estão na sua mão, se coloque em pé, em liberdade no Espírito, para que o Espírito Santo, esse que intercede por nós lá, segundo o apóstolo Paulo em Romanos, né? Que esse Espírito Santo possa falar ao teu coração. E se você precisar de consolo nesta noite, Ele está aí para te consolar. E se você quiser gratidão, Ele está aí para te abraçar e para pular contigo, engrandecer contigo, louvar contigo. Porque diz que no meio dos louvores, Deus habita. Então é aqui que habita um Deus vivo, forte e precioso. Amém? Passamos a palavra ao louvor. Amém, glória a Deus. Vamos colocar em pé nesse instante aqueles que puderem. E vamos para este momento maravilhoso de louvor, de engrandecimento ao nosso Deus. E nós vamos começar cantando um hino chamado Consagração, convidando a todos vocês
a consagrar. Tenho certeza que na caminhada de cada um vocês já têm consagrado, já consagraram, ou dia após dia consagra a sua vida a Deus. Mas é sempre bom lembrar, né? A Marcela falou com muita propriedade, essa música fala sobre isso mesmo, de consagrar os nossos caminhos, a minha vida, eu lhe entrego nas tuas mãos, meu Senhor, né? Para te exaltar com todo o meu amor, celebrarei a ti com o meu viver, né? Nós temos que viver aquilo que nós cremos, né? Se nós celebramos a Cristo, se nós o honramos e lhe damos a honra devida, com o nosso viver a gente declara. Então, prepare este momento, abra o teu coração, a liberdade no Espírito Santo de Deus, passeie e louve e consagre mais uma vez a tua vida ao Senhor. Vamos cantar. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça, cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados céus e mar e todo ser que neles há. Toda
ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. Pode aplaudir o nome santo de Cristo Jesus. Nós consagramos a Ele, a esse Deus maravilhoso. E lá em Apocalipse, na palavra de Deus, fala que Ele está à porta e bate. E se alguém ouve a voz de Cristo, se alguém escuta a sua voz, abre a porta para que Ele entre e ceie na sua vida. E que a gente possa agora, nesse instante, abrir o nosso coração, lembrar disso, que esse Deus maravilhoso, e dizer para Ele: Maranata, vem, Senhor, uma hora vem, Senhor. Dance comigo, esteja comigo. Lhe aguardamos, ó Pai. Esse cântico diz que já coloquei minhas vestes brancas. Isso significa o quê? Que eu estou me santificando. Procuro a tua face, limpo estou para te receber. E a gente não pode esquecer que a santidade não é uma mera moeda de troca. A gente não busca a santidade para ter bênção, a gente não busca a santidade para que Deus faça aquilo, para que Deus seja aquilo em minha vida. Eu busco a santidade porque eu o amo. Eu busco a santidade de Deus porque eu quero Ele perto de mim. Eu reconheço que sem Ele o meu andar não é certo. Sem Ele o meu caminhar não é seguro. Então cante conosco. Vem, Senhor. Estou pronto para te receber. Abre o teu coração. Cante para Ele. As minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você. Deixa o Senhor entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Vem, Senhor. As minhas lamparinas
teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a Abra minha tua casa. casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Pode morar aqui, Jesus, Jesus. Pode morar aqui, Ó Senhor, more nos nossos lares, dentro dos nossos corações. Nós ansiamos a tua presença, ansiamos a tua face. Nós não temos como imaginar você, maravilhoso Deus. Tua face é maravilhosa, Pai. Queremos a tua presença. Oh Senhor, nós chamamos e vamos gritar. Queremos a tua face, Senhor. Queremos o teu querer em nossas vidas. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro. Grite pro Senhor. Te amo, te amo, te amo. Jesus, eu te amo e vou gritar pro mundo Grite pro inteiro. Senhor. Te amo, te amo, te amo. Te amo, Jesus. Jesus, eu te amo e vou gritar.
meu Deus. Te amo, Jesus. Faça-se presente aqui neste lugar. Aplauda o nome santo de Cristo Jesus. Aplauda o nome santo de Cristo Jesus. Amém. Para encerrar este momento de louvor, nós vamos cantar o hino de número 5, para trazer ao altar do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você que já ofertou, não tem problema. A gente canta, aqueles que ainda quiserem ofertar, pode colocar, e aqueles que estão nos seus lares também, pode fazer as suas transferências. Nós vamos cantar o hino de número 5, né, pois esse Deus maravilhoso que nós cantamos, é esse Deus maravilhoso que nos edifica, né, nos leva e nos motiva a levar a nova do Evangelho, amém? Nós vamos cantar aqui, Santa Paz e Perdão, é a nova lá do céu, Santa Paz e Perdão, bendito é o nosso Deus. Então vamos cantar da nova do Evangelho, enquanto nós dizimamos e ofertamos com alegria. Se fez ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti, pois tanto o mundo amou e ao perdido pecador, que do céu lhe deu seu Filho para ser seu Redentor. Santa paz e perdão segurança, vida e paz, é o amor de Jesus Cristo, que o perdão de Deus nos traz. As novas se nos dão de haver um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão Glória a Deus, vamos orar. Pai bendito, Pai querido, nós te louvamos e te bendizemos. Muito obrigado por esta rica oportunidade de poder estar na tua casa para te louvar, para te bendizer, para engrandecer o teu nome e ser alimentados pela tua presença. O Senhor se faz presente aqui neste lugar e nos fortifica, Deus e Pai. E aqui agora, nesse instante, colocamos em especial nas tuas mãos estes dízimos e ofertas colocaram aos teus pés, ao teu altar. Que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor possa estar inspirando as pessoas que estarão à frente destes recursos, para que tudo seja feito conforme a tua vontade, seja para o engrandecimento do teu reino, a proclamação do teu reino aqui nesta terra. No nome santo de Cristo Jesus, Pai querido, que o Senhor abençoe cada irmão e irmã que puderam ofertar e dizimar, e aqueles que não puderam, e se porventura passam por alguma necessidade, dificuldade, precisam de um emprego, de uma oportunidade, que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor possa estar
ricamente abrindo, Senhor, as portas que ninguém pode fechar, as portas que o Senhor abre e ninguém fecha, então que o Senhor possa abençoar estas pessoas, para que também elas possam continuar te louvando, te engrandecendo. É no nome santo de Cristo Jesus, Pai querido, que nós oramos e te agradecemos, Deus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar e eu convido o Carlão para vir à frente, que irá trazer a palavra do Senhor para nós essa noite. Graças e paz de Cristo, amém? Amém? Glória a Deus, né? Que bom estar com vocês. Saudade, né? Primeiro pedir perdão para vocês que na última vez que era para eu vir aqui no final para impetrar a bênção, eu achava que eu chegando aqui 8 horas dava tempo, me perdoe, né? Eu falei. Mas é uma alegria estar com vocês, né? Irmãos, abram suas Bíblias em Gênesis. Eu estou encurtando o tempo aqui, que eu sei que é rapidinho, né? Gênesis 9, 19. Irmãos, vamos ler a partir do versículo 14, 19 e 14. Não, desculpa, do 12, tá? 19 e 12. Todo mundo achou? Gênesis 19 e 12. Eu aprendi com o Gui, né? O Gui que sempre fala assim, misericórdia ou escola dominical, né? Mas hoje com o celular está tudo resolvido. Então os homens disseram a Ló: você tem aqui mais alguém dos seus, genro, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade? Faça-os sair daqui, pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com os seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse: levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: levanta-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas que aqui se encontram, e saia daqui para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens pegaram pela mão a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, o tiraram e o puseram fora da cidade. E, havendo levado para fora, um deles disse: corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina, fuja para o monte, para que você não morra. Mas Ló disse a eles: assim não, meu senhor. Eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando minha vida. Mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vá me alcançar e eu morra. Eis aqui perto uma cidadezinha para a qual eu posso fugir. Ela é bem pequena, permita que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderei salvar a minha vida. O anjo respondeu: quanto a isso, estou de acordo, para não destruir a cidade de que que você acaba de falar. Vá depressa e refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto você não tiver chegado lá. Por isso a cidade recebeu o nome de Zoar. O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde o céu. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Eu creio que muitos conhecem essa história, mas vamos falar um pouquinho antes dessa leitura que a gente fez, só para lembrar, né? Ló era sobrinho de Abraão, né? E eles viviam juntos, né? Eles tinham vários pastores de ovelha, e um dia
houve problema entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, e eles resolveram, né, amigavelmente, a separar. E assim eles fizeram, separaram, né? E o Abraão falou assim: qual o caminho, qual o lado que você quer seguir? E o Ló falou: eu quero as Campinas Verdes. Ele olhou aquilo verdinho, maravilhoso, eu quero esse lado aqui. E o Abraão foi para o outro lado, né? Passados tempos, né, acabou o Ló e a família dele morando nessa cidade, Sodoma e Gomorra, que era do lado da Campina Verde, do lugar onde os pastos eram bons, né? Mas a palavra diz que aquela era uma cidade pecaminosa, uma cidade onde a prostituição, o homossexualismo, tudo quanto é promiscuidade estava naquela cidade. E aí o que aconteceu? Deus avisou a Abraão que ia destruir aquela cidade, né? E Abraão intercede para Deus para que protegesse o seu sobrinho, a sua família. E aí Abraão começa uma oração, não sei se vocês lembram: Senhor, se tivesse 50 lá, 50 justos, o Senhor salvaria? Salvaria. E se tiver 45, salvaria. E se tiver 30? E foi abaixando, né? E essa foi a oração de intercessão de Abraão para que salvasse, né, a família de Ló, né? E feito isso, o Senhor manda os anjos lá para tirar a família de Ló daquele lugar. E, chegando lá, os anjos, na porta da cidade, Ló já os avistou e falou: não, vocês vão entrar para a minha casa para comer alguma coisa, dormir. E eles não queriam, mas o Ló conseguiu e levou-os para a sua casa. E lá, passado algum tempo, os homens daquela cidade, e a narrativa bíblica fala homens jovens, de meia idade e pessoas mais idosas, bateram na porta do Ló. O Ló saiu para atender, e eles falaram assim para Ló: passa esses homens para que a gente, né, se aproveite deles. Tem algumas traduções, mas a gente dá a entender aqui que eles queriam ter relações com aqueles homens, né? Porque depois, para que isso não acontecesse, o Ló oferece às suas filhas: faça o que vocês quiserem com as minhas filhas, mas não mexa com esses homens. E o que aconteceu? Aqueles homens partiram para cima, né? Foram querer entrar à força na casa de Ló. Os anjos pegaram, arrastaram o Ló para dentro da sua casa, e aí os anjos cegaram aquelas pessoas que estavam tentando, né, entrar na casa de Ló para ter relações com os anjos. Tá? Então, houve ali uma proteção. Passado isso, a gente vai cair, né, onde o trecho que a gente leu, né? Então, irmãos, o primeiro destaque aqui que eu quero dar nessa palavra, quando o Ló vai falar com os seus genros, porque os anjos perguntaram: você tem mais alguém da família aí na cidade? Tem os noivos das minhas filhas. Então vá lá, conversa com eles para a gente salvá-los também. E ele foi lá e eles não deram atenção, né? E o mundo, né? A primeira mensagem desse texto é que o mundo está assim. As pessoas não dão atenção, né? E aqui a gente está falando de salvação, de destruição. A família de Ló ia ser salva e as pessoas não têm dado o ouvido, né? Isso não vai acontecer. Você fala isso há tanto tempo. Eu escuto desde pequenininho. Eu acredito que muitos crentes aqui já ouvem desde pequenininho. E a palavra que eu falo para vocês: não desista, não perca isso de vista na vida de vocês. Jesus vai voltar. A palavra dele não mente, né? A palavra do Senhor não mente. E aqueles homens não deram nem atenção. Está brincando, meu sogro está brincando, né? E aí, passado a noite, a manhãzinha, aí a gente lê um trecho: os anjos do Senhor tiveram que apressar a família de Ló para sair lá da casa. Bora! Essa cidade vai ser destruída. E eles parecia que nada estava acontecendo.
Às vezes a gente também que está na igreja, né? Deus está falando com a gente não dá ouvido à palavra do Senhor. Né? Eu falei dos de fora, que eram os genros, agora estou falando dos de dentro. Às vezes a gente não dá a devida importância do que é salvação, do que é andar no caminho do Senhor. Vamos embora. Às vezes a gente está amarrado. Ele estava amarrado naquele lugar. Né? Ele estava amarrado naquele lugar. Uma outra coisa importante desse trecho, irmãos, eles acostumaram com a vida promíscua daquela cidade. Concorda? Não queriam sair, o anjo estava ali insistindo, acostumaram. O cristão tem que estar atento para o lugar onde ele vai, com quem ele vai se relacionar. Não estou falando que você não possa pregar para as pessoas, não, tá? Que às vezes a gente tem que ir nos lugares que são terríveis. Mas alguns lugares a gente não pode viver nele, né? Então, quando a gente lê o Salmo, fala não sentar na roda dos escarnecedores, é viver lá naquele meio. Você passar, falar de Jesus, proclamar o reino de Deus, mas viver naquele meio muitas vezes não é bom. E estava acontecendo isso com a família. O anjo teve que insistir, gente. Os anjos tiveram que insistir, pegar na mão, aqui a palavra que nós lemos, pegar na mão para tirar aquelas pessoas daquela cidade. Vamos embora! E aí consegue arrastá-lo porque pegaram pela mão. Né? E aí saíram fora de cidade, agora você segue esse caminho. E aí fala, olha, vão para os montes. Vai para os montes. E o que o Ló falou? Poxa, mas já que eu achei graça, né? Eu estou sendo salvo por vocês, será que eu não podia ir para aquela cidadezinha? Às vezes Deus está te mandando para o melhor lugar, né? Aí a negociação, gente, a negociação que ele faz com os anjos. Será que eu não podia ir para aquela cidadezinha? Às vezes Deus está mostrando o caminho para a gente. Né? Vamos lá no Evangelho de João. Né? Os discípulos andavam com Jesus, Jesus falou, olha, eu vou para o Pai, vou vos preparar morada para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Aí oh meu Deus, como é que chama? O Tomé. Senhor, mostra-nos o caminho. Eu não sei o caminho. Rapaz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Olha que interessante. O Ló vai para as montanhas. Mas será que eu não poderia ir por aquele caminho? Às vezes Deus mostra o caminho para a gente e a gente quer ir por outro. Será que aquela cidade que ele escolheu também não tinha o mesmo ritmo de promiscuidade, de coisas erradas? Estavam tão acostumados. Mas o anjo aceitou a negociação e eles foram por aquele caminho naquela cidade de Zoar e chegaram naquela cidade ao amanhecer. E ao amanhecer, o anjo alertou, falou, olha, não olhem para trás. Não olhem para trás porque vocês poderão virar uma estátua de sal, vocês vão ser atingidos. Né? E chegando lá na cidade, a mulher de Ló olha para trás e ela é atingida, e a narrativa bíblica diz que ela virou uma estátua de sal. Se alguém aqui tiver dúvida, né, fala, poxa, mas é verdadeira essa história? É verdadeira. Né? Jesus fala isso em Lucas 17, e ele cita a mulher de Ló. Né? E ele está falando lá de salvação. Jesus, lá em Evangelho de Lucas 17, está falando de salvação. E essa mulher deixa de ser salva porque olhou para trás. Alguma coisa amarrava ela naquela cidade. A gente analisando o texto, né, o não querer sair, né, você viver num lugar que você sabe que o negócio é feio. Né, então, às vezes o apego, irmãos, estamos apegados a algumas coisas. Estamos pegados lá no passado, numa falta de perdão, não perdoar uma pessoa, estamos amarrados àquela amargura. Quantas coisas que nos faz olhar para trás, e que Jesus nessa noite fala para a gente olhar para o caminho da salvação, para o caminho que é Jesus, aquele que pode nos dar vida, e vida em abundância, vida eterna. Não quer dizer que a gente não vai ter problema nesse mundo, não, tá? Isso é importante.
Às vezes a gente já vê aquelas pregações, não, vem que vai ser maravilha, que tudo vai mudar. Muda. Muda sim, claro, muda. Mas quando vêm as tribulações, você as enfrenta diferente, porque você é do Senhor Jesus. Você ganhou, né, um Deus na sua vida, você entregou seu coração para Ele. Então, problemas nós vamos ter, irmão. Mesmo sendo cristão, né, não acredite em Papai Noel, como eu digo. A gente tem, porque o próprio Jesus falou, não é esse pastor que está falando, né? No mundo tereis aflição, mas tenha de bom ânimo. Eu estou contigo até a consumação do século. Eu não vos deixarei órfãos. Eu vou deixar o meu Espírito Santo. Então, irmãos, essa é a história da família de Ló. E depois vai ter uma lambança lá na frente, né? Eu não faz o foco dessa pregação, mas tem uma lambança, vocês podem ler a palavra, né? A gente tem que estar atento, ouvir a voz do Senhor, não ficar em lugares que não são nossos, não ficar olhando para trás, mas seguir o caminho de Cristo, né? Deixar algumas coisas às vezes a gente é muito chato, né? Eu falo isso nas pregações, às vezes a gente é muito chato, a gente se apega em tanta coisinha, né? E deixa de olhar para Jesus, fica com picuinha, né? A gente é chato na casa da gente, com os nossos filhos, com a nossa mulher, marido, a gente no nosso trabalho, né? E isso, né, nos afasta de olhar para a salvação, né? Então essa é a mensagem que eu trago para vocês nessa noite, né? Que o Senhor Jesus, assim como foi lá e destruiu Sodoma e Gomorra, né? Ele um dia vai voltar e vai destruir toda promiscuidade, prostituição, homossexualismo, tudo que é coisa errada. E a gente tem que estar atento e não estar aceitando essas coisas, irmãos. Isso é muito sério, né? A gente tem sido assim muito light, isso não tem nada a ver, não tem a ver sim. É Jesus que fala, não vai entrar no reino dos céus, né? E a gente não pode mudar isso, não. É verdade absoluta as coisas do reino dos céus. Que Deus abençoe sua palavra, né? Que ela te sustente, que ela te fortaleça e que ela te dê vida e te dê paz no coração. Amém? Eu vou fazer uma oração agora para o seu pedido, mas eu não vou falar para você falar o seu pedido por causa de tempo e das pessoas que estão em casa. Você que está em casa também, né, faça seu pedido, seja cura, seja alguém que está afastado, seja emprego, coloque diante do Senhor, creia que o Senhor está aqui no nosso meio, tá bom? Feche seus olhos e vamos orar por essas causas. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti, diante da glória, da Tua glória, os pedidos que estão sendo feitos, Pai. Deus, pode ser emprego, pode ser relacionamento, pode ser por familiares nossos que estão afastados, pessoas, Pai, que estão na droga, que estão, Senhor Deus, na bebida, no cigarro, que precisam ser libertos, que estão no vício, Senhor Deus, da pornografia, que precisam ser libertos. Pai, em nome de Jesus, é o nosso clamor nesse final de culto, Pai, para que a Tua glória seja manifesta sobre essas vidas, Pai. Oh Deus, nós cremos que o Senhor é poder, nós cremos que o Senhor é glória, por isso nós colocamos todos diante de Ti. Também, Senhor Deus, a família enlutada da irmã Chiquinha, Pai, consola e conforta cada coração dos seus familiares, Pai. Deus, muito obrigado, nós cremos que o Senhor é poder para fazer infinitamente mais do que nós imaginamos e pensamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Posso ministrar a bênção final? Amém? Então vamos receber a bênção. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que a bênção do Deus que criou os céus e a terra e que entregou seu Filho Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados, esse Jesus maravilhoso, possa fazer resplandecer o seu rosto sobre ti, aonde você andar, onde você pisar, o Senhor seja contigo, o Senhor seja a sua voz, o Senhor seja os seus olhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Está encerrado em nome de Jesus.